Moto sem precisar pagar IPVA e carro elétrico sem imposto. Pode parecer até mentira, mas isso pode acontecer no Brasil e olha, tá até perto de acontecer. Ao que parece, os carros elétricos podem ficar mais baratos por conta disso e tem notícia vindo por aí que pode fazer com que você não precise mais pagar o imposto sobre a propriedade da sua motocicleta. Claro que isso aí depende de alguns fatores e eu vou te contar toda essa história e explicar tudinho para você nesse vídeo aqui. O interesse por carros elétricos no Brasil tem aumentado cada vez mais e eu não estou falando isso da boca para fora não, quem comprova isso é a ABVE, a Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Segundo a ABVE, de janeiro a dezembro de 2021 foram emplacadas 2.851 unidades de carros totalmente elétricos aqui no Brasil, contra somente 801 vendidas durante todo o ano de 2020. Ou seja, um crescimento de 256%. Então se você é daqueles que sonha com carro elétrico, está planejando comprar um daqui para frente, mas ainda acha que não está viável, bom, eu já te faço um convite, deixa um like aqui nesse vídeo, que assim esse conteúdo aqui vai chegar a mais pessoas. Não dói, é de graça. E bom, se você gosta de acompanhar as novidades aí sobre carros elétricos, também avaliações, comparativos, eu já aproveito para te convidar a se inscrever aqui no canal. É só clicar no botãozinho igual a esse aqui que está aqui embaixo do vídeo e ativar também o sininho das notificações. O mercado brasileiro ainda tem alguns fatores que são verdadeiros inimigos dos carros elétricos e eu estou falando, por exemplo, da falta de infraestrutura. Faltam estações de recarga nas cidades, né? Esses carros eles ainda têm em sua maioria uma autonomia prejudicada, né? Não é uma autonomia tão grande assim quanto um veículo a combustão, embora alguns modelos aí já sejam realmente muito capazes, né, de ter uma autonomia boa com apenas uma recarga. Mas por enquanto a falta de estações de recarga é sem dúvida um dos inimigos dos carros elétricos aqui no Brasil, só que sem dúvidas você pode acreditar que a tendência daqui para frente é que isso mude. Só que isso, claro, não depende só da gente, depende também dos homens lá em Brasília, e ao que parece já existe sim uma movimentação no Congresso Nacional para incentivar a compra de carros elétricos aqui no Brasil. Eu estou falando de um projeto de lei do senador Irajá, ele é do Tocantins, e ele quer simplesmente zerar o imposto de importação de carros elétricos aqui para o Brasil. Bom, de acordo com o parlamentar, a justificativa dele para esse projeto é que de fato haja um incentivo para que os veículos elétricos sejam comprados, né, pelos consumidores brasileiros, uma vez que esse tipo de veículo ainda corresponde a uma parcela muito pequena do montante total aí vendido, da quantidade geral de veículos vendidos aqui no Brasil. A maioria, sem dúvidas, é a combustão. A gente tem algumas tecnologias aqui brasileiras, né, surgiram aqui, como a questão dos motores flex, que dá a opção ao consumidor de escolher pelo etanol ou então pela gasolina, o que acaba nem sendo sempre viável, né? Uma vez que os combustíveis estão encarecendo realmente bastante nos últimos tempos. Bom, ainda segundo a justificativa do senador Irajá, pelo menos 80% de toda a energia elétrica produzida aqui no Brasil é por meio de fontes renováveis, né? Então não seria um impacto tão grande aí na questão da energia aqui no Brasil, você incentivar o uso e a compra de carros elétricos em território nacional. Ele cita a produção de energia por meio eólico, solar, hidrelétricas e também de biomassas. Ele exemplifica essas aí como fontes de energia renováveis. E por conta disso ele acredita que faz sentido sim que as pessoas tenham carros elétricos aqui no Brasil. E ele foi além, acredita que com essa questão de zerar o imposto de importação, isso pode ter um impacto final no preço dos carros aí bastante positivo. Ele estipula um índice de 10 a 20% de diminuição no preço final dos carros. Isso inclusive nos dá a possibilidade de projetar de fato quanto seria o preço desses carros. O Renault Kwid elétrico é o elétrico mais barato vendido aqui no Brasil, foi lançado em 2022 por R$ 142.990. Realmente não é tão barato assim, mas ainda é o mais em conta elétrico aqui no Brasil. Se ele tivesse uma variação aí de 10%,
custaria na casa dos R$ 128.600. Agora, se o impacto no preço fosse realmente na casa dos 20%, o preço dele já passaria para R$ 114.300 mais ou menos. Realmente é um impacto bastante considerável aí, né? Você tem uma diferença bastante grande de 114 mil para 142 mil reais. Ainda assim, a gente pode dizer que é um veículo caro, mas vamos combinar aqui, quem é que não quer pagar 28 mil a menos em um veículo, né? Acho que qualquer pessoa. Então realmente é algo que faz sim sentido. E vale ressaltar que esse imposto de importação não é o único tributo que realmente impacta no preço final dos automóveis aqui no país. Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, que a gente até citou no começo desse vídeo aqui que você está assistindo, alguns veículos aí acabam pagando tributos realmente bastante altos em relação aos veículos a combustão. Quer um exemplo? Em entrevista à TV Brasil, o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, o Adalberto Maluf, ele falou que o IPI é um dos impostos que acaba impactando no preço final dos carros elétricos. Segundo ele, esses veículos pagam aí de 14% a 18% de IPI, enquanto os veículos a combustão varia de 7% a 9%. Então é metade do imposto, né? Desde 2016 já existia um movimento aí incentivando essa questão de compra de veículos elétricos aqui no Brasil, só que agora no início de 2022 ela deixou a valer, então esses incentivos aí deixaram de existir e acabaram encarecendo os veículos elétricos justamente agora, em um ponto em que eles realmente estão causando interesse aí, despertando curiosidade de muita gente. E aí que entra o projeto de lei do senador Irajá, que quer de fato zerar o imposto de importação desses veículos elétricos até 31 de dezembro de 2025. Esse assunto está em discussão aí na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e, se por acaso for aprovada, vai para a Câmara dos Deputados para votação. Outra coisa é que alguns estados aqui no Brasil, como uma forma de incentivo, eles não cobram o IPVA de veículos elétricos, né? O IPVA ele é um imposto estadual, né? Então cada unidade da federação define aí as questões de incentivo, as taxas, os tributos, e algumas unidades da federação aqui do Brasil, alguns estados não cobram o IPVA de veículos elétricos. Mais uma maneira aí de tentar incentivar a questão do uso desses veículos movidos à eletricidade. E falando em IPVA, a gente chega a um assunto que nas últimas semanas tem causado bastante repercussão aí, tem gerado realmente muita repercussão, muita gente de olho aí. É um projeto de lei do senador Chico Rodrigues, do União de Roraima. Esse projeto de lei ele quer basicamente isentar motos de até 170 cilindradas da cobrança do IPVA. A justificativa do parlamentar é que 85% dos compradores desses tipos de veículos, né, dessas motocicletas até 170 cilindradas, pertencem às classes C, D e E e acabam usando esses veículos para irem até o trabalho. Então seria uma maneira aí de tentar dar um incentivo, né, já que muita gente acaba enfrentando aí um transporte público deficitário, que é uma realidade brasileira. Então, seria uma maneira de tentar compensar isso, segundo o parlamentar. No entanto, essa proposta ela ainda está em estágio inicial e deve ser analisada em plenário pelos 81 senadores. Bom, se você gostou desse vídeo aqui, gostou de saber sobre todas essas informações, qualifica ele para mim, deixa um like aqui embaixo que é muito importante, é de graça, mas importante, você ajuda esse vídeo aqui a chegar a mais pessoas que querem saber sobre essas informações que eu te contei aqui. Se você é daqueles que gosta de ficar por dentro de todas as novidades aí do setor automotivo, gosta de ver avaliações, comparativos, não esquece de se inscrever aqui no canal. É só clicar no botãozinho igual a esse que está aqui embaixo do vídeo e ativar o sininho das notificações. Esse vídeo vai terminando por aqui, mas eu vou deixar algumas sugestões aqui do lado para que você continue acompanhando aí mais assuntos do seu interesse, se informando e também fazendo parte da nossa comunidade aqui no YouTube. Por hoje é só e eu te encontro no próximo vídeo.